Então, gente, tudo beleza com vocês? Turma do nono ano. Gente, está iniciando mais uma videoaula da gente, beleza? Hoje o nosso encontro é de história, ok? Hoje o nosso encontro vai ser de história, né? A gente praticamente encerrou, né? Ou seja, a gente estava vendo o quê? Todo o capítulo 3, né? Ou seja, a gente estava vendo toda a questão, né, do que eram, por exemplo, os regimes autoritários, né, e os regimes totalitários que existiram no mundo, né? A gente destaca, deu ênfase muito grande, né, para dois principais regimes totalitaristas, né, que foram o fascismo, né, e o nazismo, tá bom, galera? Aí, inclusive, alguns ainda estão confundindo, né, um pouquinho do autoritarismo com o totalitarismo, mas tudo bem, né? A gente vai, né, se consertando, né, ou seja, com o passar do tempo nessas videoaulas, beleza? Então, galera, aí a gente começa, né, agora, né, o capítulo novo, né, ou seja, a gente está partindo agora para o capítulo 4, beleza? Aonde a gente vai trabalhar o quê? Onde a gente vai trabalhar, né, da proclamação da República, a República Velha no Brasil, né? O que é o ato da proclamação da República? Né? O que é o ato que faz a gente, por exemplo, ter um feriado, né, no dia 15 de novembro, né, por exemplo? Né? Ou seja, o que é esse ato, né? Ou seja, o que é que significou, né? Ou seja, principalmente o próprio nome já diz, né? Ou seja, uma república, né? Então a gente antigamente vivia praticamente o quê? Uma monarquia, né? Que era quem comandava o governo, né? Que a forma de governo que existia era o que era um imperador, né? Era um rei, né? Assim, poderia ser um príncipe também, né? Isso aí é um sistema da monarquia, né? Então a gente tinha, né, antigamente esse sistema no Brasil e a gente vai começar, né, a fazer o desdobramento de como foi se dando, né, ou seja, a proclamação da República, a República Velha no Brasil e tudo mais, beleza? Capítulo 4, beleza, gente? A gente inicia um novo conteúdo, um novo ciclo de estudos, né, já que a gente deu uma passada por todos os regimes totalitaristas, né? Então a gente viu nazismo, não foi assim? A gente viu fascismo, nazismo na Itália, ou perdão, gente, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, né, assim. A gente viu o salazarismo, né, em que, galera, o salazarismo em Portugal, né, e a gente viu o franquismo, né, ou seja, o franquismo foi na Espanha, né, assim, e tudo mais, beleza? Então tem tudo isso aí, né? Então a gente viu praticamente todos esses aí. Então a gente viu todos esses regimes totalitaristas e tudo mais, ok? Aí a gente hoje parte para a República, Proclamação da República e República Velha no Brasil, ok? Então lembrando, né, gente, por exemplo, a gente tem aqui, né, ou seja, eu trouxe essa primeira imagem, né, ou seja, que mostra que, né, a maioria da população brasileira no final do século XIX ainda era basicamente agrária, né, e praticamente não participava das decisões políticas do país, né? Assim, um fato que destaca muito, né, ou seja, é muito interessante isso. Por quê? Porque praticamente, ou seja, no início, né, ou seja, no final, né, quer dizer, no final do século XIX, a população do Brasil era praticamente assim, né? Ou seja, agrária ainda, né? Ou seja, então simplesmente as populações não se interessavam muito por política, né? Então o que estava para eles no poder estava ótimo. Então eles não tinham esse poder de decidir, né? Ou seja, a política como a gente tem hoje, né? O sufrágio universal, que é o direito do voto, né? Da gente ir até as urnas e escolher os nossos representantes, né? Quem vai nos governar, beleza? Então, ó, a proclamação da República no Brasil, né? Ou seja, no ano de 1889, em 15 de novembro, né, aconteceu no Brasil um movimento político, né, que culminou na derrubada do sistema monárquico e, consequentemente, proclamação da República. Mais do que apenas um processo transitório, esse episódio mudou os rumos do Brasil, né, principalmente na política. Embora na economia, né, as velhas estruturas econômicas permanecessem. As velhas estruturas econômicas, gente, por exemplo, era um país agrário, era um país rural, né, como eu tinha falado, como eu trouxe a imagem no instante para vocês. Por mais que tipo tinha ocorrido uma mudança na estrutura política, né, ou seja, sai a monarquia, entra a república, o Brasil ainda, né, era atrasado, o Brasil ainda era muito dependente de outras coisas. O Brasil só tinha, por exemplo, plantações, enfim, só tinha para exportar e para movimentar a economia, né, o setor primário, né, que eram as exportações, as produções agrícolas, que eram cana, café, né, assim. Então, ó, Dom Pedro II deixou de ser imperador e foi montado, né, um governo de transição com características republicanas, né, ou seja, características republicanas,
O professor, inclusive, já trouxe, né, o que era uma república, o que é uma oligarquia, o que é uma monarquia, né? Tudo isso aí o professor foi trazendo. Lembra dos exemplos de formas de governo, né, que o professor trouxe? O que era a tirania, né, a aristocracia e tudo mais, beleza? Né, ou seja, com marcas republicanas, né, ou seja, do presidencialismo, embora conduzido por militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca foi posto como presidente até que as eleições fossem organizadas, né? Sendo seu vice, né, o Marechal Floriano Peixoto. Então a gente tem aí, né, Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, foi o quê? O primeiro presidente do Brasil. Beleza, gente? Então, né, o Brasil no século XIX, né, vinha, o que foi ocorrendo, né, para que ocorresse, né, para que houvesse essas modificações tão grandes, né, ou seja, para que a gente tivesse praticamente o quê? Uma derrubada, né? A gente também vai discutir perante esses novos assuntos, né, que essa derrubada, por que tem esse nome, né? Ou seja, não é aqui, deixa eu ver, é aqui, né? Ou seja, a gente tem aí, cadê o nome derrubada, gente? Achem aí para mim. Dom Pedro, né? Ou seja, o Marechal foi posto presidente, enfim, não sei, mas tem uma derrubada do governo, beleza? Tem uma parte do texto que é assim, uma derrubada do governo, porque não foi as pessoas que foram, por exemplo, até as urnas, nem existia urnas, né, ainda, mas não foram as pessoas que foram às ruas pedir um presidencialismo, pedir uma república, né? Foi o próprio Marechal Deodoro que organizou o golpe, né? Ou seja, ele estava deduzindo, né, que o Brasil precisava mudar, né, ou seja, essa situação aí de agrário, de atrasado, porque as principais nações já viviam um presidencialismo, já viviam uma república e tudo mais. Então foi se elaborado esse golpe, né, ou seja, essa derrubada de governo, né, sai Dom Pedro, entra Marechal Deodoro da Fonseca. E um dos principais motivos, né, que impulsionaram essas pessoas a fazerem isso, né, ou seja, eram as transformações que ocorriam na Europa, né, ou seja, todas as transformações que ocorrem na Europa, né, ou seja, ela vai impactar nos restantes do mundo, né? Então, o Brasil no século XIX vinha enfrentando sérios problemas políticos e econômicos, né, tanto externos quanto internos, que resultaram no enfraquecimento da monarquia, beleza? O sistema de Dom Pedro, beleza, gente? A Revolução Industrial, né, ainda do século XVIII, junto com o capitalismo, bem como a superação das monarquias absolutas na Europa, foram fatores que aos poucos mudaram os rumos políticos do mundo, né, no mundo. E no Brasil, e o Brasil foi os últimos a entrarem nesse processo. Beleza? Então, a industrialização, ela, o que é que ela exigia, né? Ou seja, o Brasil, como a gente falou nesse último texto agora, o Brasil foi um dos últimos a se industrializar, né? Um dos últimos a exercer de forma concreta o capitalismo, né? Lembrando que aqui teve muito tempo de escravidão, né? O professor já falou isso em sala, beleza? Até o século XIX a gente tinha escravidão, né? Ou seja, né, muito tempo, gente, muito tempo de escravidão mesmo. Então, enquanto os outros países estavam ocorrendo praticamente já a segunda revolução industrial, praticamente pulando para a terceira revolução industrial, o Brasil ainda estava tendo escravidão, né? Então não era muito atrasado o Brasil. Então precisava de uma nova maneira, né? Ou seja, de uma nova forma de tentar reverter essa situação aí. Não é pensando no lado bonzinho dos escravos, não, mas é sim pensando uma nova forma de se pensar o Brasil economicamente, enfim, politicamente, mas não pensando bonzinho como um super-herói dos escravos, não, beleza? A industrialização exigia cada vez mais mercados consumidores de mão de obra livre, ou seja, não escravizada. Isso era fundamental para que os produtos industrializados fossem consumidos, inclusive pela própria mão de obra escrava, mas também para que existisse o trabalho assalariado e que os trabalhadores fossem treinados para exercerem funções determinadas e específicas nas indústrias ou nos campos. Beleza, gente? Então, lembrando, né? Ou seja, era necessário ter mão de obra naquela época, né, assalariada. Não era mais necessário ter escravos. Precisava, o sistema capitalista estava em ascensão ali naquele momento. Então, o que precisava era ter mão de obra assalariada para que esses né, ex-escravos fossem gastar e consumir e desse, né, ou seja, movimento à economia capitalista. Tá bom, gente? Então, a gente se encerra aqui, a gente ainda vai ver bastante coisa perante esse assunto, né? Então, aí tenho aqui o exercício para vocês, 5 perguntinhas básicas, né, sobre este primeiro conteúdo, beleza? E os procedimentos vocês já sabem como é, né? Me envia por e-mail e tudo mais. Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço em todos vocês.